Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Dr. Sérgio Lucchini Batista e hoje em nossa aula de correlação básico clínico nós vamos falar sobre câncer de colo uterino. Bem, nosso caso clínico de hoje, identificação Mônica, branca, feminina, 69 anos, casada, natural e procedente de Barrinha. Queixa e duração, sangramento vaginal há 7 meses. Paciente refere sangramento vaginal há cerca de 7 meses, de intensidade moderada, de aspecto vermelho rutilante e por vezes misturado a um líquido branco, além de dor no baixo ventre de grande intensidade, ou seja, dor em região hipogástrica associada ao quadro de sangramento contínuo. Vejamos que é uma mulher de 69 anos e que provavelmente já está na menopausa, não teria mais ciclo menstrual e aí há 7 meses ela está tendo esse sangramento. Os antecedentes pessoais e familiares, ela é hipertensa e tem uma história familiar de câncer de mama. Nos antecedentes ginecológicos, obstétricos e cirúrgicos dessa paciente, ela menarca aos 15 anos, menopausa há 23 anos atrás, ou seja, aos 50 anos de idade, nega a terapia de reposição hormonal e agora ela vem com histórico de dispareunia, sinusorragia e corrimento sanguinolento. Dispareunia é dor no ato sexual, sinusorragia é sangramento durante o ato sexual e esse corrimento sanguinolento que ela já vem referindo. De antecedente, ela é gesta 9 para 6 com histórico de 3 abortos. Bem, no exame físico, ela está em bom estado geral, hipocorada, então provavelmente com esse quadro crônico de sangramento, ela pode ser que já esteja até com uma anemia ferropriva, não é mesmo? Hidratada, afebril, consciente, orientada e ativa. Aparelho respiratório, tórax com expansibilidade simétrica e preservada, murmúrio vesicular presente simétrico, sem ruídos adventícios. No aparelho cardiovascular, ritmo cardíaco regular, em 2 tempos, bulhas normofonéticas, sem sopros, a frequência cardíaca de 84 batimentos por minuto e a pressão arterial de 140 por 95 milímetros de mercúrio. Abdômen globoso, flácido, indolor, sem massas palpáveis, ruídos hidroaéreos presentes e normativos. Então, nada muito digno de nota até aqui. E agora sim, o exame ginecológico. Então, a inspeção vaginal sem lesões aparentes, né? Então, o médico deve observar o aspecto da genitália externa, ver se tem alguma lesão, né? Alguma coisa que justifique o quadro de sangramento, e aí proceder com a avaliação ginecológica, o exame de toque, o exame especular, né? Então, avaliando aí canal vaginal, onde foi evidenciado a presença de sangramento de pouca intensidade e visualizado o colo uterino dela, que estava disforme com coloração alterada. E aí foi indicado para essa paciente realização da colposcopia diagnóstica seguido de uma biópsia. Aqui nós temos, ilustrando nessa primeira figura, é um colo uterino normal, onde a gente vê o aspecto dele róseo, sem feridas, né, superfície lisa. E aqui nós temos um colo uterino com morfologia alterada. A gente vê a superfície irregular, né, disforme. Essa mudança de cores aí é possível que seja uma fotografia de um exame em que utilizou a coloração aí com iodo, e aí às vezes altera um pouquinho, mas a gente percebe visualmente que não é um colo normal. Para exemplificar o que a gente poderia estar vendo de alterado aí, né? Tanto no exame especular como na colposcopia. E aí aqui ilustrando o que poderia ser uma biópsia desse tecido dessa paciente. Então, o que a gente vê aqui é uma desorganização da arquitetura tecidual, né, sugerindo aí uma neoplasia maligna. Bem, então de hipótese diagnóstica para essa paciente, nós temos aí possivelmente um câncer de colo uterino, que é o tema da nossa aula. E como atividade proposta, vocês terão então essas 3 questões para entregar aí, que serão
descrever a localização anatômica do colo do útero, descrever a divisão histológica do colo do útero e os tipos de epitélios presentes em cada região, e qual é o epitélio mais frequentemente acometido por esse tipo de neoplasia, né, que nós vimos aí no nosso caso clínico. Bem, o útero, né, a anatomia desse órgão, ele é um órgão oco, piriforme, ou seja, tem formato de uma pera. Se a gente olhar aqui, a gente tem a impressão de um formato de uma pera invertida, não é mesmo? Com paredes espessas. E é formado principalmente aí pelas fibras musculares, que são fibras musculares lisas, e aí compreende o miométrio, sendo a maior parte interna revestida por mucosa, que é o endométrio, e a externa pelo peritônio, que é o perimétrio. As dimensões do útero, né, 8 por 5 por 2,5, né, isso quando a gente está considerando uma mulher nulípara que nunca engravidou, não é? Nuligesta e nulípara, né? Obviamente, essas características anatômicas elas vão se modificar a partir que a mulher tenha aí a gestação, né? E o útero ele é dividido em fundo, que é uma forma de cúpula lá em cima, fundo, parte situada acima da entrada das tubas uterinas, o corpo, que é a parte situada abaixo das tubas e vai se estreitando e possui uma cavidade virtual triangular. O istmo, que é a porção estreita entre o colo e o corpo, e o colo do útero, que é contínuo com o corpo, né? Perfura a parede anterior da vagina. Bom, então ele localiza-se sobre a vagina e nessa figura a gente observa, né, o útero, né? Anteriormente ao útero nós temos aqui a bexiga urinária e posteriormente ao útero nós vamos ter aqui, né, o reto, certo? Muito bem. Na mulher jovem e no lípara, ele frequentemente inclina-se parcialmente sobre a bexiga, então o útero tem uma posição de anteroversão e apresenta um ângulo de 90 graus aqui com o canal vaginal, como vocês podem observar aqui. Estão vendo? Muito bem. O útero é o local aí para a recepção, a retenção e a nutrição do ovo fertilizado. Então, como a gente sabe, após a ovulação, na tuba uterina ainda pode ocorrer o encontro do espermatozoide com o óvulo, ocorrer a fecundação, e aí esse embrião vai migrar a parede endometrial e vai se implantar. Aqui a gente tem uma visão da genitália externa feminina, uma ilustração do Adam, né? Então, a relação do canal vaginal com os grandes lábios, a uretra, o clitóris, a região anal. E aqui a gente tem um corte transversal, onde a gente consegue visualizar novamente a relação do útero com essas estruturas internas, não é? Aqui, novamente, algumas figuras detalhando as relações anatômicas do útero. Nós temos aqui um outro corte mostrando a relação do útero com o canal vaginal e a região da genitália externa. E aqui, né, as estruturas, a gente tem aqui sinalizado, né, o corpo do útero, o fundo do útero. Nós temos aqui o ligamento do ovário. Nós temos aqui as trompas uterinas, a relação aí entre o útero e os ovários, né? O ligamento largo, que é essa estrutura. Aqui a mesosalpinge, não é?
São todas estruturas aí anatômicas importantes. Aqui a relação estreita entre o ureter, né, que passa aqui, né, próximo ao útero, o ligamento aqui útero sacral, né? Então uma figura aí onde a gente consegue ver diversas estruturas anatômicas importantes, o ligamento suspensor do ovário, né? Muito bem. Bom, colo do útero, também conhecido como cervix, ele estende-se póstero-inferiormente, tem forma cilíndrica e ele se comunica com o istmo do útero pelo orifício interno. Então aqui a gente tem colo do útero, aqui o orifício interno vai se comunicar aqui, né, com o istmo uterino e aqui com o canal vaginal. Não é isso? Muito bem. A abertura do útero na vagina é chamada de ósteo do útero. Aqui é uma imagem, né, uma fotografia muito interessante, mostrando então o orifício do colo uterino. Se pegar uma mulher nulípara, nuligesta, vocês vejam que ele tem um formato circular. Se você visualizar o colo uterino de uma mulher que já teve gestação, ele adquire o formato de fenda, né? Então, através dessa característica, o ginecologista já consegue saber se aquela mulher ela é nulípara ou não. Bem, quais são as porções aí do colo do útero? Nós temos a porção supravaginal, que comunica, né, com o istmo do útero, vai ter maior quantidade de fibras musculares lisas, e a porção vaginal, que vai ser a região visualizada durante o exame especular, e vai ter mais quantidade de tecido conjuntivo. E aqui a gente vê o canal do colo do útero, né, nessa estrutura anatômica, a gente vê o pregueamento aqui do colo, né, na região interior desse canal, né? E a gente tem, nos aspectos histológicos aí dessa estrutura anatômica, a gente tem a ectocervice, que seria o epitélio que reveste a parte externa, então a parte que está fora, né, lá no canal vaginal, e a endocervice que está revestindo o canal, né, o canal do colo, a luz do colo. E esses tecidos, eles são diferentes. Vejam que bacana. Esse é a ectocervice, onde a gente observa que é um epitélio estratificado, né? E aqui a gente no canal cervical, a gente percebe que é um epitélio simples colunar, né? A endocervice, que reveste então o canal cervical, que é um epitélio simples colunar, como nós vimos, vai fazer secreção de muco espesso, hialino e viscoso pelas glândulas cervicais. É o muco cervical. E vai fazer uma barreira protetora contra as bactérias, né, porque o orifício do colo uterino faz comunicação do canal vaginal, que é externo e tem uma flora bacteriana ali, e com a cavidade interna uterina. E a cavidade interna uterina, ela não tem bactérias, é um local asséptico. E quem vai garantir que essas bactérias, né, não passem por essa abertura é esse muco, né, produzido pelo colo. E esse muco também tem a função da lubrificação vaginal durante o intercurso sexual, e esse muco que vai facilitar, né, a migração dos espermatozoides. E como a gente viu, por exemplo, no uso do anticoncepcional, você muda a estrutura desse muco, deixando ele mais espesso, inclusive atrapalhando, né, a migração do espermatozoide. Então, ele tem essa função aí de poder dificultar ou facilitar, né? Na grande maioria das vezes, a ideia do muco ele está fluido, né, permitindo aí que o espermatozoide consiga nadar através dele e chegar, né, então, até o óvulo para fertilização, até o oócito para fertilização, não é? Muito bem. E aí aqui a gente observa as estruturas, né, o epitélio do canal cervical, né, endocervice, a gente vê aí que é um epitélio colunar simples,
né? Aqui novamente destacando as glândulas endocervicais, esse epitélio colunar secretando muco, né? Aqui vai ser a secreção do muco e vai ser exteriorizado, né? E a ectocervice, que vai estar revestindo a parte externa do colo do útero, aquela porção voltada para o canal vaginal. E ele vai se estender desde o ósteo, né, do orifício do colo uterino até o fórnice da vagina. E aí a gente vê aqui que é um epitélio estratificado, escamoso, mas ele não é queratinizado. Bom, e aí existe um local de junção que a gente chama de JEC, J-E-C, que é junção escamocolunar. Vai ter, né, um local ali do colo uterino, né, um limite ali, onde a gente vai ter o epitélio colunar, que normalmente está dentro do canal do colo, e o epitélio estratificado pavimentoso, que vai estar na porção vaginal. Então, esse ponto de transição é chamado de junção escamocolunar. Aqui é a mesma figura, né? Então, a gente consegue observar claramente a mudança, né? De onde a gente tem aqui o epitélio estratificado e aqui a gente tem simples colunar, né? E isso aí é muito importante, como nós vamos ver, essa chamada JEC. Bom, a localização da junção escamocolunar, da JEC, ela é variável. Tá? O que vai fazer variar? Então, aqui é uma representação esquemática, né? Onde a gente consegue visualizar a JEC está aqui, né? Onde eu tenho a mudança do padrão de tecido colunar para estratificado. E a posição dessa transição ela vai sofrer influência da idade, do estado hormonal da mulher e também de possíveis gravidezes. Então, aqui a gente consegue observar, né, a JEC, provavelmente está aqui, né, onde a gente consegue ver a mudança desse epitélio pavimentoso aqui para o epitélio cilíndrico. Né? Aqui, novamente, a gente percebe, né, uma mudança do tecido que está aqui em 1 e que está aqui em 2. E a JEC, normalmente, ela vai estar bem no ósteo, né, na borda do ósteo. Só que quando a mulher entra na puberdade, conforme ela vai envelhecendo, esse epitélio colunar ele vai se exteriorizando. Isso equivale ao quê? A dizer que a JEC ela vai ficando mais externa. Tá? E aí isso vai ter algumas implicações, como a gente vai ver. Bom, olha lá, a junção escamocolunar ela é a área mais propensa a comprometimentos patológicos. Então, originalmente, ela está localizada bem no ósteo do orifício externo. Então, ela estaria bem aqui, né? Nessa figura seria o colo normal. E aí, aqui a gente vê o que? A ectopia, ou seja, a JEC se exteriorizou e aqui onde está pintado de vermelho, você está expondo o tecido colunar, que normalmente ele está dentro do canal do colo uterino, ele não está na face vaginal do colo uterino. Na face vaginal, a gente espera ver o epitélio estratificado. Então, o que faz ocorrer, né, essa mudança, né, essa exteriorização? Como eu disse para vocês anteriormente, a própria puberdade, por conta aí das influências hormonais, né, e essa ectopia ela vai ser pronunciada após a primeira gestação, porque depois da primeira gestação ocorre toda uma mudança na anatomia aí, né, uterina da mulher e do colo uterino. Bem, a junção escamocolunar, ela está além do limite anatômico do canal cervical na região ectocervical. E aí, a exposição do epitélio colunar sensível ao ambiente ácido pós-puberal da vagina. Isso vai induzir uma metaplasia escamosa. O epitélio colunar ele se substitui por epitélio escamoso. Então, na verdade, o que acontece é o seguinte. O epitélio colunar ele funciona lá dentro do canal do colo uterino. Quando ele se exterioriza e ele vai para um ambiente diferente, que você tenha o ambiente ácido da vagina, ele tem que se readaptar. Então, é como se esse epitélio colunar ele tentasse se transformar num epitélio escamoso para poder se adaptar a esse ambiente que não é o ambiente dele. Então,
aqui a gente tem, né, a JEC bem na transição, né, do ósteo. E aí aqui a gente vê o que? A JEC bem exteriorizada. E aí a gente vê essa região avermelhada, né? O que ela é? É o epitélio endocervical, e ali ele está sofrendo, né, uma transformação para tentar se parecer com o epitélio estratificado, que é o ectocervical. E aí essa região, então, ela é chamada dessa tal zona de transformação. Mais uma vez, aqui ilustrando um colo dito normal e um colo com a ectopia da junção escamo-colunar. E aqui uma figura, né, onde a gente consegue ver, é uma imagem de exame especular, onde a gente consegue ver o ósteo e a gente vê que a JEC ela está o quê? Exteriorizada. Eu consigo ver epitélio colunar, né, fora do canal do colo uterino. Muito bem. E aí, o que acontece então? A gente vai ter aqui, ó, mostrando o que acontece nessa zona de transformação. Então, aqui a gente tem o epitélio cilíndrico normal, lembrando que ele é simples colunar. E aqui ele não é o epitélio estratificado da ectocervice. Esse aqui é o epitélio colunar que se exteriorizou. E aí vocês vejam que ele tenta, né, se transformar num epitélio estratificado, ou seja, de várias camadas, né? Só que isso aqui é o que a gente chama de metaplasia, é uma transformação da célula, né? E ela não consegue fazer esse epitélio estratificado de uma maneira perfeita, tá? A gente percebe que existe uma grande número de células que estão mais aqui para cima, né? Perdidas aí, né? E não é aquele padrão do epitélio estratificado em que a célula ela vai se tornando pavimentosa e na superfície ela é como se fosse uma placa. Não, você consegue encontrar células lá mais superiores, né? Então ela não vai conseguir ser perfeita, né? Essa zona de transformação. Então, olha, para vocês verem melhor, aqui eu coloquei o epitélio da ectocervice, que é o epitélio normal, que é o epitélio estratificado, pavimentoso. Então, que a gente observa o que? Embaixo a gente tem a camada basal, a gente vai ter aqui as células se dividindo, e mais para cima a gente vai percebendo o que? Que vai formando placas, né? E aqui só tem células mortas. Olha o epitélio metaplásico, a gente vê células colunares, que ficam multiplicando suas camadas. Ela tenta se pavimentar, mas eu observo que eu tenho célula lá para cima ainda, né? Ele não é uma pavimentação perfeita, então eu tenho células transformadas aqui. Daí se chamar, né, zona de transformação, né? Então, nós vamos ver as complicações ou as implicações desse epitélio metaplásico. Bem, então, quais são as consequências desse epitélio metaplásico, nessa zona de transformação? Uma delas são os cistos de Naboth. Que são os cistos de Naboth? Essas são alterações benignas, tá? São massas císticas de muco que são produzidos pelas glândulas endocervicais e elas ficam obliteradas no epitélio metaplásico. Então, lembrando que a zona de transformação são células colunares que secretam muco e que tentam formar camadas para simular um epitélio estratificado. E aí você vai ter aquelas células mais inferiores que estão secretando muco, mas esse muco vai ficar aprisionado dentro daquela estrutura de várias camadas. E aí pode formar os chamados cisto de Naboth, que nada mais é do que secreção aprisionada dentro desse epitélio de transformação. O que é importante conhecer o cisto de Naboth é porque ele é uma alteração que a gente entende como benigna, né? Então aqui a gente tem um exame, um exame especular, onde o ginecologista ele pode ver essas vamos dizer, entre aspas, lesões. E aí ele reconhecendo isso como cisto de Naboth, ele sabe que não precisa fazer nenhum tipo de procedimento aí nesse colo uterino, tá? Isso aí, no máximo que ele pode fazer é eventualmente facilitar a drenagem disso aí, mas na grande maioria das vezes não requer nenhuma intervenção médica. Então é importante que ele conheça isso para não confundir com alguma patologia, né? Bem,
Agora, o grande problema que a gente tem desse epitélio anormal é que, como ele é uma zona de transformação, ele é metaplásico, ele pode evoluir para câncer, principalmente se ele for infectado pelo vírus do HPV. Tá? E aí, então, a gente vai falar um pouquinho sobre o câncer de colo uterino. Então, o câncer de colo uterino, ele é uma replicação desordenada do epitélio de revestimento do órgão, né? E que vai onde? Na zona de transformação, né? Os principais tipos que a gente tem de câncer de colo uterino são os carcinomas epidermoides, que são a grande maioria dos casos, e os adenocarcinomas, que são 10% dos casos. Tá? Então, aqui mostrando uma imagem de um carcinoma epidermoide e aqui uma imagem de um adenocarcinoma. Tá? Bom, agora, o câncer do colo uterino, ele é uma doença evitável, né? Porque é um câncer onde a gente tem métodos para prevenção, detecção precoce e tratamento, né? Inclusive, hoje já está no calendário vacinal, né, das meninas e também dos meninos a vacina contra o HPV, né, do subtipo 16 e 18, que são os mais relacionados ao câncer de colo uterino. Então, subentende-se, na verdade, como uma vacina para o câncer, não é? Porque se você aplica essa vacina na menina antes dela iniciar a relação sexual, ela vai ter imunidade contra esses tipos de HPV, que é o 16 e o 18, e aí quando ela for ter a relação sexual, mesmo que ela seja exposta ao HPV, ela não vai ser infectada. E se as células delas não forem infectadas, eu previno o câncer de colo uterino, né? De qualquer maneira, nós também temos, né, como diagnóstico precoce, né, o exame do Papa Nicolau, tá? Que é a colpocitologia, como nós vamos falar desse exame, a importância dele. Então, a gente consegue, mesmo naquela mulher que não tiver protegida, ela faz o Papa Nicolau e a gente consegue detectar, né, muito antes ainda de ser um câncer, a gente consegue detectar lesões pré-invasoras curáveis, né? Daí a importância do exame ginecológico, né, de rotina, a partir do momento que a mulher inicia a vida sexual ativa. Tá? E aí, como eu disse, né, o câncer de colo uterino ele geralmente vai se originar nessa zona de transformação. E ele tem uma característica que a evolução é lenta. Né? Então, vocês vejam que ele tem uma fase precursora que pode durar até 10 anos. Então, se a mulher fizer um exame de Papa Nicolau a cada 2 anos, provavelmente você consegue evitar a doença, né? Porque ela tem um tempo aí, né, precursor aí de 10 anos. Depois que ele invade, que ele avança, aí o óbito vai acometer, vai ocorrer dali 3 a 5 anos se a mulher não se tratar. Então, quanto mais precoce a intervenção, maior a probabilidade de sobrevivência. Então, olha lá, né? Diga sim à vida. Mulher, faça seu exame preventivo. Bom, câncer de colo uterino, ele tem uma distribuição bimodal, ou seja, ele pode ocorrer em qualquer fase da vida da mulher, mas ele é mais frequente dos 35 aos 39 anos e depois dos 60 aos 64 anos. Então, ele tem 2 picos, 2 períodos, por isso é chamado bimodal, onde ele pode aparecer mais. Resulta aí da agressão continuada às células do colo uterino, as células cervicais, como a gente chama, né, induzindo aí a transformação atípica dessas células. E essa doença é relacionada com a atividade sexual, porque através da atividade sexual é que a mulher vai ter contato, né, e vai ter a transmissão aí do HPV. Bem, quais são os fatores de risco para o câncer de colo uterino? Quanto mais precoce o início da vida sexual, mais cedo você poderá estar se expondo ao HPV e daí seus efeitos deletérios. Mulheres que têm múltiplos parceiros, né, porque a chance dela receber a carga de um HPV é maior. Daí a promiscuidade sexual, história de doença sexualmente transmissível e a própria infecção pelo HPV. Além disso, outros fatores, multiparidade,
tabagismo, baixo nível socioeconômico, má higiene genital ou exposição à radiação ionizante na região pélvica. Aqui nessa imagem, a gente vê as lesões verrucosas que são causadas pelo HPV, que é o vírus do papiloma humano, ou seja, ele causa verrugas. Então, aqui a gente vê, na verdade, né, o pênis acometido, né? Então, a gente vê essas lesões verrucosas. Né? Nem sempre o pênis vai ter essas lesões tão evidentes. Então, essa é a forma como pode ser transmitido para a mulher. Durante a relação sexual, ocorre um atrito, né, ali no canal vaginal, e aí essas lesões que o homem tem pode inocular o vírus na mulher. E vice-versa, a mulher também que é portadora do HPV, ela pode transmitir para o homem, né? E aí aqui a gente vê, né, uma genitália feminina acometida, né, pelo HPV. E aí aqui a gente vê lesões orais, né? Isso pode ocorrer, né, com a prática do sexo oral, né? Você tem a genitália acometida e aí você inocula na sua boca o vírus, né? Então, é uma forma aí de HPV que pode ocorrer. Bem, então o HPV, pessoal, vírus, papilomavírus humano, né? Aqui a gente tem, né, a imagem, né, do que seria esse HPV. Ele tem um papel central na patogênese da doença. E ele é o mais importante aí fator oncogênico, né? Ou seja, ele vai induzir a transformação neoplásica de um epitélio que já tem a metaplasia. Daí a zona de transformação, ela ser uma zona vulnerável, né, à formação de câncer, porque aí é um epitélio que já está enfraquecido e o vírus se instala lá, ele já tem uma transformação celular e o vírus vai acelerar essa transformação, levando à formação de câncer. Olha lá, infecção pelo HPV mais a metaplasia vai formar o que a gente chama de NIC, né? E aí é uma neoplasia, né, intraepitelial, né? E aí isso ao longo do tempo vai evoluir para o carcinoma invasivo, tá? Então, NIC, neoplasia intraepitelial cervical, o HPV está relacionado a 90% dessas NICs, que são lesões precursoras, né, do câncer. Alguns tipos vão ter mais agressividade, os mais envolvidos é o HPV 16 e o 18, que é justamente aqueles que estão na vacina do HPV. Né? Existem vários tipos de HPV, mas os mais agressivos são esses. Outros tipos também podem causar um câncer, mas com menos frequência. Bem, a maioria das infecções por papilomavírus é transitória. E aí você pode ter um espectro de doenças, como a gente já tinha visto nas figuras anteriores, as verrugas genitais, tanto no homem como na mulher, né? Evoluindo aí para câncer de vulva, câncer na vagina, câncer no ânus, câncer no pênis, né? E o câncer invasivo do colo uterino. Existe um aspecto anatômico evidente, né, pessoal? O homem, como a genitália dele já é externa e fica mais exposta, qualquer verruga que aparecer ali, ele já vai procurar o atendimento médico precocemente. Já a mulher, o colo uterino, ele é interiorizado. Então, se ela tiver alguma lesão lá, ela nem vai perceber. Daí a importância do exame ginecológico, né? Então, por uma questão anatômica, né, acaba que o câncer de colo uterino está muito mais prevalente do que você pensar em câncer de pênis. Até porque o homem já vai ver aquela lesão no pênis, ele vai ficar preocupado, né, e vai procurar um médico logo, né? Normalmente o homem não procura médico, né? Se ele tem diabetes, pressão alta, colesterol, ele não está nem aí. Mas se pegou, né, o fiote ali, ele corre depressa, viu, gente? Sebo nas canelas. Bom, HPV e câncer invasivo. Então, nós temos a infecção do epitélio metaplásico, lá na zona de transformação, pela cepa oncogênica do vírus. E o epitélio metaplásico vai ser a base para a formação do NIC, e o NIC, então, vai evoluir aí, né, para o câncer. A persistência da infecção pelo HPV, então, vai depender também um pouquinho da questão do seu sistema imune, né? Mas a persistência do vírus lá vai induzir transformação, progressão dessas células epiteliais infectadas para a lesão pré-cancerosa, né? Então, é o que nós falamos, né? O NIC vai ser o precursor aí do câncer invasivo. E você
né, se não for detectado essa lesão, se isso for evoluindo, desenvolve um carcinoma com invasão da membrana basal. Bom, câncer do colo uterino, quadro clínico. Né? O estágio inicial, então, olha lá, é assintomático. Ou seja, se a mulher não for no ginecologista e fizer o exame de Papa Nicolau preventivo, ela não vai detectar isso. Quando é que ela vai ter sintomas? Então, aí a gente teve o nosso caso clínico, que é bem ilustrativo. Né? A mulher já vem com um histórico de sangramento há 7 meses, com dispareunia, corrimento vaginal, né? Só que quando a mulher já chega nessa fase clínica, pessoal, provavelmente o câncer já está avançado já. E aí a chance de cura é pequena, tá? Então, que a gente tem aí prevenção primária, vacina do HPV. E a prevenção secundária é, para aqueles indivíduos que não estão protegidos com HPV, você vai fazer o rastreamento com o exame do Papa Nicolau. Então, vamos falar um pouquinho do exame do Papa Nicolau, né? Papa Nicolau, né, é o sobrenome desse médico grego, Georgios Papa Nicolau. Né? Daí que vem esse nome do exame do Papa Nicolau, porque foi ele que idealizou esse exame. Né? A história do Papa Nicolau é muito interessante, né? Porque quando ele idealizou o exame e que ele imaginou que você faria o esfregaço, né, do colo uterino, como nós vamos ver como faz o exame, ele não teve muito crédito no meio médico, no meio acadêmico, né? E depois ele acabou indo para os Estados Unidos e lá ele conseguiu realmente comprovar que esse exame citológico, né, ele realmente era muito sensível e ajudava bastante na detecção do câncer, porque até então se acreditava que era obrigatório fazer biópsia do colo uterino. E ele mostrou que não, com um simples exame em que dá para você fazer ali no consultório e já liberar o paciente sem grandes problemas, você já consegue ter uma boa sensibilidade, fazer um bom rastreamento. Né? Então aqui a gente vê, né, um esfregaço, né, de colo uterino, né, normal. Célula parece um ovo frito instalado, né? Ó, aqui o citoplasma e a bolinha no meio, né? Esse é o formato. Tá vendo? Então, formato normal aí, que a gente espera. E aqui, como vocês podem observar, é uma citologia aí muito sugestiva de neoplasia, onde a gente vê núcleos enormes, né, com citoplasma pequeno, células de tamanho e morfologia totalmente alterados, né? Então, quando a gente olha uma figura e olha outra, assim, é bem evidente, né, a diferença, é bem evidente. Então, realmente é um exame que ajuda muito, né, você só fazer o esfregaço da célula. Bem, e como é que faz o exame do Papa Nicolau? Quais são os materiais necessários? Então, a gente vai precisar, né, do espéculo, a gente vai precisar da espátula de Aires, a gente vai precisar de uma escovinha, essa daqui, ó, bem pequenininha, viu? A gente imagina escova, mas é bem pequenininha. Luvas, obviamente, né, para você colher o material. A lâmina de vidro, que está aqui, para você colocar o material. A lâmina, né, está aqui. Gases e a solução asséptica, né? E aqui o material aqui para você poder manipular a gase. Bem, quando é que você vai fazer o Papa Nicolau? Após o início da atividade sexual, né? Então, a partir do momento que a mulher teve atividade sexual, você já está autorizado a fazer esse exame, né? E aí, ela deve fazer o citopatológico anualmente. Mas, se ela apresentar 2 exames normais, esse intervalo pode ser a cada 3 anos. Ou seja, a mulher iniciou a atividade sexual, ela faz o Papa Nicolau, veio normal. Ela vai repetir daqui a 1 ano, veio normal, ela pode então repetir isso a cada 3 anos. Tá bem? Como é que faz o exame? Você vai introduzir o espéculo no canal vaginal até chegar lá no colo uterino. A hora que você chegou no colo uterino, você roda o espéculo e você vai expor então todo o colo uterino, né? E aí você já consegue ver as características, a cor, ver se tem corrimento, né? Você já consegue fazer uma avaliação visual, né? Através do exame especular. E aí
através do exame especular, você vai introduzir a espátula de Aeres, e você vai colher, né, o material ali da ectocervice, e depois a escova, onde você pega o material da endocervice. Ali, ó, a espátula de Aeres, ela tem essa indentação. Por que ela tem essa indentação? Porque você vai encaixar esse dente maior no orifício do colo uterino e o dente menor na parte externa do colo, né? E aí você gira isso no sentido anti-horário, e aí você depois esfrega ela na lâmina, você vai, ó lá, colocou lá na lâmina, né, o material. E depois a espátula, a escovinha, olha, é bem pequenininha a escova, né? Vocês comparem aqui com o dedo, né? Ela é menor do que a falange do indicador. Então, essa escovinha você insere dentro do canal do colo uterino. É um momento de maior desconforto para a mulher, que dá uma certa cólica ali, né? Mas também não é nada assim, muito doloroso. É uma discreta cólica. Ele gira essa escova lá dentro, e depois ele vai esfregar essa escovinha aqui na lâmina e ele vai pôr outro material aqui. Então, de forma que a gente tem uma lâmina onde a gente colocou o material da ectocervice, eu vou chamar de 1, que é o material que a gente colocou a espátula de Aeres. E aqui no 2, a gente vai ter o material da endocervice, onde a gente passou a escova. E aqui, vocês vejam que a gente tem a identificação da lâmina. Então, esse é o padrão. Então, sempre que o patologista receber o material, ele já sabe que ele vai ter aqui o nome, aqui ele vai ter o esfregaço da espátula, e aqui no 2 ele vai ter, no 1 ele vai ter o esfregaço da espátula, e no 2 ele vai ter o esfregaço da endocervice. Então, ele já sabe identificar as estruturas, né? É um padrão de coleta, né? Tá aqui, né? A espátula de Aeres e a escovinha. E aqui, né, então, o que a gente pode ter nesse exame do Papa Nicolau, né? Então, a gente vai ver as células, ou seja, vai fazer a citologia. Então, aqui em A gente tem aquelas células escamosas normais. Então, é o tecido da ectocervice, que eu comentei com vocês que tem aquele padrão de ovo estralado, né? Aquele ovo frito estralado, né? Citoplasma grande e o núcleo pequenininho. Em B, aqui embaixo, nós temos o quê? O material que é colhido pela escovinha. Então, é o material endocervical. Então, vão ser aquelas células colunares, né? Então, aqui, né, seria um padrão de endocervice normal, né? As células estão com aspecto normal. Em C, a gente tem uma lesão de alto grau. Então, é um esfregaço da ectocervice, né? Comparem, né? O que a gente tem aqui em A, que é normal, com o que tem em C. É o mesmo material, mas aqui o que você observa? A gente tem alguma daquelas células no formato de ovo estralado, mas eu vou ver um monte de célula aqui com núcleos grandes, disformes, de vários tamanhos, né? Então, eu estou vendo que eu tenho alterações celulares da ectocervice. Né? Então, aqui é uma lesão que eles chamam de alto grau. Aqui no D, nós temos uma atipia das células glandulares. Então, é o tecido da endocervice. Então, a gente vê em B normal e em D, olha só como está tudo alterado essas células. O núcleo está muito grande, né? Existe uma diferença de morfologia de tamanho, né? Lá em B elas estão todas iguaizinhas, todas bonitinhas, né? Aqui a gente vê que tá desestruturado, né? Então, isso é uma atipia, né, chamado de atipia das células glandulares. E em E, nós temos o carcinoma de células escamosas. Então, seria uma lesão aí mais avançada, né, do que C. Né? Aqui a gente tem uma anarquia completa, né? Daquela estrutura da célula do padrão aí de ovo estrelado, né, que eu falei para vocês, né? Não tem nada a ver mais, aí perdeu tudo, né? É um carcinoma de células escamosas. E aqui em F, o adenocarcinoma endocervical, ou seja, aqui as células colunares já perdeu totalmente, né, a estrutura delas, aqui as alterações são mais bizarras, e aí então, é bacana, né, quando a gente compara aí, né, vocês vão ver
a parte da histologia normal aí com a professora Ana Cláudia, né? Mas é bacana quando a gente vê aqui a patologia, né? Que a gente vê essas mudanças. Por isso que é importante a gente conhecer a histologia, né? Do tecido. Bom, o exame do Papa Nicolau, ele é um exame de triagem, né? Caso ele venha alterado, né? Você pode fazer uma avaliação mais profunda com a colposcopia. Então, o colposcópio é como se fosse aqui um microscópio, né, em que o médico ele consegue visualizar, né, o canal vaginal e o colo da mulher, e aí ele tem essa imagem ampliada em maior detalhes, e aí ele vai eventualmente ali até fazer uma biópsia ali de um local onde ele veja, né, a alteração. Então, por exemplo, ele pode fazer uma biópsia aqui desse local onde ele está visualizando que está alterado, né? Então, ele é mais preciso para você poder fechar o diagnóstico, né? Então, basicamente Papa Nicolau veio normal, um abraço. Papa Nicolau veio alterado, vamos fazer a colposcopia. E aí, o diagnóstico histológico aí, né? Por biópsia dirigida, como eu falei. O que se pode fazer na colposcopia, também além da biópsia, né, é a coloração com ácido acético, ou seja, vinagre, e com o Lugol. O teste com o Lugol é chamado de teste de Schiller. Tá? Então, você pode ver a característica da cor do colo uterino quando você faz essa coloração. Tá? Vamos ver no próximo slide. Então, aqui a gente tem uma colposcopia satisfatória, tá? Então, você pode jogar o ácido acético, ele não vai formar nenhuma lesão esbranquiçada, tá? Tá satisfatória. E em B, a gente vê que ele tem um monte de pontilhado aqui, né? Então, você jogou o ácido acético e formou áreas pontilhadas aqui, né? Então, você percebe a alteração. Em C, a gente já vê uma lesão NIC2, aqui você jogou o Lugol. O Lugol, ele é marrom, né? Ele é o iodo. Então, a gente vê onde corou é normal. E a gente vê aqui essa região aqui, branca, que não corou. Aqui é lesão maligna. Né? O normal, quando você joga o Lugol, ele é ficar todo marrom. Tá? Quando você joga o ácido acético, o ideal é que ele fique todo branco, todo róseo, né? Ele não pode ficar branco. E aqui em D, nós temos uma neoplasia já invasiva, já, né? A gente vê totalmente alterado esse colo uterino. Tá? Então, essa figura é bem interessante, onde a gente vê aqui, né, um colo normal, ele está representado aqui nesse quadrante. Aqui seria um colo com uma lesão de baixo grau, que está representado aqui nesse quadrante. Aqui um alto grau, que ele está representado aqui nesse quadrante. E aqui o câncer, né, que ele está representado aqui nesse quadrante. Então, a gente consegue ter uma imagem aí visual e gráfica, né, do aspecto aí do colo do útero. Então, vocês vejam, né, que o exame especular e o Papa Nicolau já são uma boa ferramenta para você visualizar o aspecto do colo uterino e colher ali o material de célula para você estar avaliando, não é? Olha aqui vai mostrar melhor, gente. A colposcopia com ácido acético. O que acontece? O ácido acético interage com proteínas celulares. Normalmente as células cancerígenas elas vão ter maior teor proteico, aí o epitélio fica mais claro. Então, onde ficar mais claro, né, vai ser a área sugestiva e de neoplasia. Então, aqui está bem evidente, né? A gente vê que aqui ficou claro. Você jogou o ácido acético, ele ficou claro, né? Aqui, né, regiões claras. Então, aí mostrando, né, pra gente aí áreas, né, de malignidade, né? E o Lugol, que é o teste de Schiller. O Lugol, ele cora glicogênio, ou seja, a célula ela tem uma reserva de glicogênio dentro dela. O que você espera da célula cancerígena? A célula cancerígena ela está se multiplicando, né, numa taxa muito elevada. Então, ela consome a glicose. Então, nessas áreas onde eu tenho câncer, elas vão ser pobres em glicogênio, ou seja, elas não vão se corar. Então, aqui é um teste de Schiller negativo, você jogou o iodo, olha lá, todo o colo uterino ficou marronzinho, e aqui é o teste de Schiller positivo, ou seja, a área que corou em marrom é a área normal.
E a área que não corou é a área neoplásica. Aqui, ó, esse ficou bem bacana para a gente ver todo o colo uterino normal e aqui a gente vê umas áreas, né, esbranquiçadas. A teste de Schiller positivo. E aí aqui é a biópsia, né? Então, uma coisa é o Papa Nicolau, que ele é uma citologia, né? Quando a gente tem a biópsia, a gente consegue ver a estrutura tecidual, né? Então, aqui mostrando em A a estrutura tecidual de um epitélio escamoso normal, em B mostrando a estrutura de um epitélio endocervical normal, onde a gente vai ter o quê? O epitélio colunar simples e o que é o muco aqui presente aqui em cima, né? Olha que belezinha. Depois, em C, a gente tem uma lesão NIC2, então a gente percebe que é um epitélio metaplásico, né, de células colunares, tentando mimetizar um epitélio estratificado, né, uma lesão NIC2. Em D, a gente tem uma displasia endocervical, então aqui seriam as células colunares dentro do canal endocervical. Olha aqui que coisa esquisita, né, porque normalmente ela tem esse padrão de epitélio simples, colunar, e olha o desarranjo que a gente tem aqui nessa região, né? E aqui em cima também, né? Então aqui a gente já vê a displasia. Em E, nós temos um carcinoma escamoso invasor, né? Então aqui a gente vê aquela estrutura de epitélio metaplásico, né, invadindo já, né, as estruturas, totalmente desorganizado aí. E em F seria o adenocarcinoma endocervical. Então a gente vê aquela estrutura de epitélio simples colunar, né, só que já totalmente invasiva já, né? Olha só, isso aqui não é o padrão que a gente vê lá em B, né? Tá totalmente, né, crescendo aí indiscriminadamente, né? Bem, e é isso, pessoal. Vou deixar esses dois links, na descrição do vídeo, vocês vão poder acessar, um link que vocês verão como que é o exame do aparelho genital feminino e um outro que explica como que é a coleta do Papa Nicolau. Tá bem? Espero que tenham gostado. Se gostaram, apertem aí no joinha, deixem seus comentários, tá? Se inscrevam no canal e cliquem no sininho para receber as notificações. E a atividade vocês podem, então, estar enviando através do portal do aluno. Um grande abraço.